Olá, amigos, sejam muito bem-vindos ao canal da Liga de Mercado Financeiro Brasileira. Meu nome é Marcelo e no dia de hoje eu vou comentar rapidamente como tem sido o comportamento do preço nessa segunda e terça-feira de agosto de 2024 e fazer análise de pré-abertura do mercado para o dia 7 de agosto de 2024. Então, sem mais delongas, vamos aqui para a segunda-feira. Um dia que começou com um incrível gap de baixa e fez com que o preço encontrasse aqui um suporte muito forte nos 123.290, isso mesmo, e ficou lateralizado até mais ou menos às 10h30 da manhã. Depois ele teve uma pequena alta e houve um novo processo de lateralização entre 11 e meio-dia e meio. E depois o preço subiu, 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 fechando o gap do dia. Olha só que coisa mais impressionante e surpreendente dentro de um contexto completamente fora do padrão do índice nos últimos dias, diante da semana passada. De maneira análoga, mas com um gap muito menor do que o da segunda-feira, também o mercado abriu num gap de baixa, mais discreto, e entrou num comportamento de lateralização que durou o dia todo até às 13 horas. Ou seja, o período da manhã até o horário do almoço tem tido esse padrão de comportamento de lateralização. Na segunda-feira ainda houve uma mudança de patamar, mas na terça-feira não, ok? Precisamos avaliar se esse mesmo padrão de comportamento vai acontecer nessa quarta-feira ou não. Estou apenas citando aqui o que é que tem acontecido como um padrão, tá bom? E de lá, né, das 13 horas mais ou menos até às 15h30, houve aqui uma grande movimentação de alta, né, onde tivemos aqui o topo do dia, e desde então esse topo eh, fez a sua correção aqui embaixo. No dia de ontem, olhando para essa situação, eu acabei por traçar um Fibonacci aqui desta mínima até o seu topo e entendi que nós estávamos diante de um movimento de Elliott, tá? E ainda que com dúvida sobre a continuidade de alta, eu entendi que aqui nós tivemos a perna um, depois a perna 2 e aqui a perna 2, 3, 4 aqui em cima entendi que era o 5, tracei o Fibonacci, e aí, quando eu tracei, eu entrei vendido aqui, até que o preço chegasse aqui numa região mais próxima dos 61,8%, onde encontrei aqui uma linha de pivô e aqui no 76,4% do Fibonacci, eu, devido a um compromisso que eu tinha às 4 horas da tarde, saí da operação aproveitando aqui. Ainda pensei em deixar o meu alvo aqui no 50% do FIBO, mas não me senti encorajado, acreditando que aqui haveria um respiro, né? Um A, um B mais para cima e depois a continuidade. Mas nessa dúvida, e como eu não estaria acompanhando aí o gráfico, eu decidi encerrar o dia, e essas foram aí as operações de segunda e terça-feira. O mercado, ele, de maneira análoga, à tarde também, ele também teve aqui a sua movimentação de alta na segunda-feira, tá? E a sua baixa ela aconteceu somente no início da terça-feira. Então, a gente precisa ficar bastante atento aí com esse padrão de comportamento que foi muito semelhante na segunda e na terça-feira, tá certo?
Day trade é o dia, day trade é o momento, e nesse sentido, o cenário hoje é um pouco diferente dos dias anteriores. Hoje, mais uma vez, nós temos apenas uma notícia relevante que pode trazer a volatilidade para o mercado às 11h30 da manhã, que são os estoques de petróleo bruto. E lá no site do Panorama Latos, nós temos aqui às 7h15 da manhã um cenário já diferente, aqui com uma atualização já das ADRs. O EWZ está sendo negociado lá nos Estados Unidos a 1,60 de alta, a Vale a 0,59 de alta, a Petrobras a 1,53 de alta e o Itaú a 2,18. Ou seja, pela primeira vez essa semana, o mercado ele está negociando as ADRs em alta e na segunda e na terça-feira estava em baixa, tá bom? O dólar deu aí uma baixada, está cotado a 5,66. O minério de ferro continua caindo a 2,41. E o S&P 500 finalmente neste mesmo horário está trabalhando em alta também. Deixa eu ver se teve alguma atualização aqui. EWZ a 1,60, Vale a 0,59, Petrobras a 1,53 e o pré-market do Itaú a 2,18. Então, esse é o momento na abertura do mercado futuro, quanto no à vista ao longo do dia, essas ADRs elas sofrem muitas oscilações, mas a princípio, né, a gente está vendo aí uma recuperação mais importante. As bolsas das Américas, que antes estavam durante todas segunda e terça-feira negativas, começam agora de forma positiva. Ásia e Pacífico também com destaque aqui para a China com 1,38 de alta e o Japão a 2,51 de alta, ou seja, parece que o mercado e os investidores já estão mais animados com as mudanças sobre a taxa de juros, o aumento da taxa de juros no Japão e os Estados Unidos já busca aí a sua recuperação naquilo que o mercado estava assustadíssimo com a possibilidade da redução da taxa de juros antecipadamente e uma provável recessão. Então, nós precisamos aí ficar muito atentos e entender que day trade é pura especulação para que os institucionais possam fazer a movimentação contrária e papar os stops dos CPFs ao redor do mundo todo. Ok? Energia, Brent a 1,26 de alta e WTI a 1,24. Todas as bolsas futuras super positivas, com destaque para o Japão a mais 6,08 de alta. Ok? Finalmente aqui a gente está vendo aí um cenário mais positivo. A taxa de juros futuros no Brasil está alta, todas elas acima de 1%, e temos até a taxa de juros futuros de 2027 a impressionantes 2,59%, de 2026 a 3,08%, e mesmo assim o VIX continua em patamares elevados, não tanto quanto na segunda, que bateu impressionantes 40%, ele agora está a 13,16% de baixa. Então, diante desse cenário, nós ficamos naquela dúvida, olhamos para a taxa de juros, olhamos para o VIX, o que é que está acontecendo? O meu mentor, doutor Fabrício Chafransky, sempre comenta: o mercado é contraintuitivo, então, se está todo mundo falando que vai comprar, eu vou vender, e o contrário também acontece. Vendo aqui o nosso gráfico diário, ontem aconteceu aquilo que eu falei na pré-abertura de ontem, né? O preço tinha fechado aqui muito próximo dessa linha de suporte nos 126, 170, e em razão do ajuste aqui que estava no 125,401 e
a área do filé, que poderia representar uma resistência no 128.840, eu informei que o dia provavelmente ficaria lateralizado e como, devido ao payroll que aconteceu na semana passada, o preço tinha ganhado um impulso para sair dessa área do filé e eu comentei que o preço provavelmente iria explorar essa região aqui, tá? Na verdade, o preço encontrou o primeiro alvo que eu tinha falado, que foi o ajuste que estava junto aqui com o pivô, e ficou sambando para cima e para baixo naquela lateralização terrível durante o período da manhã. E à tarde ele veio fazer o reteste desta LTA que eu tinha traçado em relação às mínimas anteriores e falei que seria muito difícil que o preço voltasse para a área do filé. Na verdade, ele até conseguiu ultrapassar a LTA, mas esse rompimento foi falso, encontrou com a média exponencial de 20 no gráfico diário e voltou a cair praticamente para o seu preço de abertura, tá certo? Então, outra característica, né? Na segunda-feira, o preço voltou para o preço de abertura, na terça-feira também voltou para o preço de abertura, e hoje, com essa mudança de cenário, nós precisamos ficar atentos. E como o preço ele fechou um pouquinho abaixo dessa minha resistência, tendo eu a acreditar que esse preço ele continue vindo explorar a área mais errática do gráfico, que é essa área entre 61,8% do Fibonacci e 38,2%. Precisamos ficar muito atentos e o que eu gostaria de recomendar a vocês é que vocês verifiquem aí uma média que seja mais interessante para vocês. Essa aqui é a média exponencial de 20 períodos. Eu vou fazer aqui, vou torná-la mais visível aqui para vocês, tá? E nós vemos que no período da manhã o preço não respeitou muito essa média até o meio-dia e meio, e a partir daí essa média ela acabou nem sendo tocada e depois ela foi rompida novamente. Então essa média exponencial de 20 ontem não foi lá uma média muito interessante. Essa média ela pode ser alterada, obviamente, e aqui nós podemos pensar aqui numa média de 14 exponencial, que em movimento de tendência, tá? Em movimento de força, quando o preço volta à média, ele volta a subir e descer respeitando a média, ok? Então, movimentos de força, média de 14 foi muito bem recomendada, é muito bem recomendada, e também gostaria de mostrar para vocês aqui a média de 87 períodos exponencial, uma média que acontece lá no gráfico de 5 minutos, que mostrou aí um nível de assertividade muito boa. Toda vez que o preço veio bater aqui na média de 87 exponencial, ele subiu e fez boas operações. Muitas vezes a gente coloca duas, três médias aí no gráfico e isso gera mais dúvida do que solução. Então, para o dia de hoje, o que eu recomendo é que você teste algumas médias nos momentos iniciais para avaliar em qual média o preço está respeitando as máximas ou as mínimas. Dentre as médias apresentadas de 20, 14 e de 87 do gráfico de 5 minutos, no gráfico de Renko, essa foi a melhor média. Pena que eu só vi isso ontem, depois do mercado, depois que eu fui fazer os meus afazeres estudando à noite, é que eu me dei, essa visão ficou mais clara. Então, essa vai ser uma estratégia de posicionamento que eu vou testar aí
durante os momentos iniciais, ao longo do mercado, qual é o respeito à média. Eu espero que quando eu inicie uma operação, o preço não rompa a média e me tire da operação. É isso aí, minha gente. Eu quero agradecer a todos pela paciência, pela análise. Espero poder ter contribuído com vocês aí com relação a esse posicionamento e também fazer o convite para vocês, que é a participação na plataforma Trade Arena. Você que está iniciando no mercado, você que está tentando e está perdendo, você que tem receio de expor o seu capital, você que tem dúvidas se esse mercado é para você ou não, se você vai precisar colocar muito dinheiro, a Trade Arena ela aparece como uma plataforma de solução para que você possa aprender, para que você possa testar as suas estratégias, as suas automações em um ambiente 100% gratuito, através de simulador e que também lhe oferece características muito parecidas com uma mesa proprietária, sem ser uma mesa proprietária, ou seja, você pode atuar no simulador e rentabilizar o seu capital e sacar dinheiro de verdade, sem mensalidade, sem custo de plataforma, tá? E com um valor de depósito mínimo de R$ 25 nas contas Safe e também através de torneios que você pode avaliar a sua performance diante do mercado por apenas R$ 10 e aqueles 15% melhores colocados receberão uma premiação em dinheiro. E ao longo do mês de agosto, semanalmente, nós teremos novos torneios com alguns ajustes de parâmetros que nós estamos fazendo semana a semana para deixar ele redondinho para um outro tipo de torneio no mês de setembro, tá certo? Apenas R$ 10. Se tudo der errado, a única coisa que você vai ter perdido é R$ 10, e isso vocês sabem muito bem que é uma realidade que não está disponível nas corretoras e nenhuma mesa proprietária. Dê uma olhada na descrição do vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho e deixe o seu joinha se você curtiu, e se você não curtiu, também deixe o seu dislike aí e escreva aí nos comentários o que você achou, tá certo? Um grande abraço, excelentes trades e cuidado, galera!